Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. Sabemos, Jesus, que o seu amor representa para nós a salvação dos náufragos, a consolação e paz às almas sofredoras, o raio de luz aos pobres degredados, o guia aos desgarrados, a providência àquele que necessita, astro de amor da noite escura da criatura, clarão sobre a nossa cegueira, farol nas estradas pedregosas. Por isso, Senhor, rogamos, expulsa a escuridão da nossa consciência, estende seus braços amorosos aos nossos padecimentos, livra-nos da treva da ignorância, dá-nos a luz que esclarece, ilumina nossos cérebros descrentes, ameniza nossas mágoas, enxuga nossas lágrimas abundantes. Senhor, ainda somos almas aflitas e imperfeitas, mas sabemos do imenso amor do Pai, que nos concede a esperança e a oportunidade para vivermos dias melhores, momentos mais serenos, até desenvolvermos a força e a coragem para caminharmos com mais sabedoria e fé. Esteja conosco, Jesus, nestes momentos de sementeira. Que assim seja. Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto. Respostas que esclarecem nossas dúvidas. Na sessão Livro Aberto, vamos destacar a questão 81 do livro O Consolador. Pergunta: nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos? Resposta: a descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Todavia, os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Muitas vezes, os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas na esfera espiritual. Verifica-se, então, o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram ao mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Prezados ouvintes, no Sementeira Cristã de hoje, vamos falar sobre determinismo e livre-arbítrio. Esta é uma questão interessante abordada pela doutrina espírita.
Leva-nos a pensar se os fatos de nossa vida obedecem a um destino previamente traçado ou até que ponto somos livres para modificar e dar o rumo que quisermos à nossa vida. Para nos situar nesta reflexão, temos que entender o que é determinismo ou fatalismo e o que é liberdade. Determinismo é uma doutrina que afirma serem todos os acontecimentos, inclusive vontades e escolhas humanas, causados por acontecimentos anteriores. Segue-se que o ser humano seria destituído de liberdade de decidir e de influir nos fenômenos em que toma parte. A força das coisas leva o indivíduo a fazer exatamente aquilo que tinha de fazer e não poderia fazer de outro modo. A determinação de seus atos pertence à força de certas causas externas e internas. Sob esse ponto, o que acontece não poderia deixar de acontecer porque está ligado a um destino. A doutrina oposta é a do livre-arbítrio, que declara a vontade humana livre para tomar decisões e determinar suas ações. Diante de várias opções oferecidas por uma situação real, o homem poderia escolher uma racionalmente e agir livremente de acordo com a escolha feita, ou não agir se o quisesse. Exige, portanto, capacidade de discernir e liberdade interior, tendo ele, consequentemente, de tomar uma decisão sobre a escolha a fazer. Ser livre não significa agir ao acaso, desordenadamente. Para abordar tal questão, entendamos: liberdade é a maior prerrogativa da criatura humana, isto é, o maior direito que um ser pode aspirar. No sentido comum, liberdade é o poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Do ponto de vista filosófico-moral, o conceito de liberdade se expande, podendo ser entendido como a faculdade de pensar, falar e agir livremente sem desrespeitar a liberdade de outras pessoas. Para Joana de Ângeles, liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela triunfar sem esta. A responsabilidade resulta do amadurecimento pessoal em torno dos deveres morais e sociais, que são a questão matriz fomentadora dos legítimos direitos humanos. A liberdade é algo tão bom e tão significativo para a nossa vida que nos dá, em consequência, uma grande responsabilidade em utilizá-la. Na existência humana, determinismo e livre-arbítrio coexistem, entrosando-se para a conquista da evolução e redenção das criaturas. Nas primeiras fases da vida, a liberdade da criatura é quase nula. À medida que ela cresce e se desenvolve, vai ampliando seu poder de ação e vai se tornando mais livre e autônoma. Assim também a caminhada do espírito. Nas primeiras encarnações, ele utiliza das predisposições instintivas e, à medida que progride, vai desenvolvendo a razão, o discernimento, a inteligência, a capacidade de fazer escolhas, até que age completamente como espírito livre. O ser humano é livre por natureza, pois tem a liberdade de pensar e de agir. Sem esta liberdade, o homem seria uma máquina. O livre-arbítrio é um gênero de liberdade concedido ao espírito que lhe permite a autodeterminação, a escolha entre o bem e o mal. É uma concepção filosófica que indica a possibilidade de escolhas. É ferramenta para o indivíduo expressar sua liberdade. A liberdade não é absoluta porque, vivendo em sociedade, é necessário respeitar os direitos alheios. Contudo,
A obrigação de respeitar os direitos alheios não retira a liberdade do homem, pois esta provém da natureza. Graças a isso, o limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência de cada pessoa. Uma das forças da alma capaz de auxiliar o homem no exercício de sua liberdade é a vontade. Assim, não há arrastamento irresistível que leve uma pessoa a tomar esta ou aquela decisão. Ela sempre pode se utilizar da vontade e da razão para agir. Por isso, a noção de moralidade é inseparável da de liberdade. E o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio no indivíduo e na coletividade. Quanto à fatalidade ou determinismo, podemos dizer que ele existe como consequência de escolhas feitas pelo próprio espírito. Quer dizer, quando o espírito pede ou escolhe uma prova ou uma situação de resgate, ele determina para si aquele acontecimento. Isto é, ele traça para si um destino em função da posição em que se encontra. Mas no tocante às tentações, ou seja, provas morais, onde o espírito tem condições de fazer escolhas entre o bem e o mal, ou o acerto e o erro, ele é sempre senhor de ceder ou resistir. Lembremos também que fatos que ocorrem em nossa vida, na maioria das vezes, são consequência de atos praticados por nós mesmos. Kardec, em O Livro dos Espíritos, apresenta um resumo teórico a respeito deste assunto. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que pratica não estavam escritos. Os crimes que comete não são resultado de um decreto do destino. Ele pode, como prova ou expiação, escolher uma situação que o leve a ter a oportunidade de cometer um crime, mas será sempre livre para agir como quiser. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe como escolha da existência das provas. No estado corpóreo, ele existe como faculdade de ceder ou resistir à circunstância a que voluntariamente está submetido. Sob este ponto, vemos a importância da educação que proporciona ao indivíduo condições de combater as más tendências, oferecendo-lhe princípios morais que o ajudarão a fazer escolhas mais acertadas e mais responsáveis através do conhecimento profundo das leis morais. Estando no mundo espiritual, o espírito faz escolhas para as futuras existências corpóreas, sempre de acordo com seu grau de evolução. É nisso que consiste, sobretudo, o livre-arbítrio. Essa liberdade é anulada pela reencarnação, mas sempre ele terá o auxílio dos bons espíritos e de seu anjo guardião para conseguir vencer as dificuldades a serem vivenciadas. Sem o exercício do livre-arbítrio, o homem não teria culpa do mal, nem mérito do bem. Ele possui a vontade e a razão capazes de lhe dar condições de ganhar o mérito a seu favor ou responsabilizar-se pelos erros que deverá assumir. O homem não é como os animais, que agem por instinto. Ele é mais que os animais. Tem o privilégio que sua espécie proporciona: a liberdade de pensar e a vontade para agir. A fatalidade ou o determinismo, como vulgarmente é entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida. Se assim fosse, o homem seria uma máquina, destituída de vontade. Para que lhe serviria a inteligência se ele fosse dominado pelo poder do destino? Semelhante doutrina, se verdadeira, representaria a destruição de toda liberdade moral. Não haveria prêmio nem recompensa para o justo.
Da mesma forma, não haveria responsabilidade para o mal e para o crime. Deus não poderia castigar suas criaturas por faltas que não dependiam delas e nem as recompensar por virtudes de que não teriam mérito. Além disso, esta doutrina de fatalidade seria a negação da lei do progresso, pois se o homem tudo esperasse através da sorte, não tentaria ser melhor e, portanto, progredir. A fatalidade, repetimos, existe no tocante à posição que o homem escolher para sua existência, como prova, expiação ou missão. Todas as tendências que lhe são inerentes vão influir no cumprimento destas ações. Mas a fatalidade será reduzida, porque depende da sua vontade ceder ou não a estas tendências. Além disso, os detalhes dos acontecimentos programados estão na dependência de sua vontade, que ainda receberá a influência dos bons espíritos através de pensamento que lhes são sugeridos. Entendamos, então, que a fatalidade vai se apresentar ao indivíduo como consequência de sua escolha, mas não estará presente como resultados dos acontecimentos, pois depende do homem a modificação do curso das coisas. Além disso, a fatalidade jamais se encontra nos atos da vida moral. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite para o homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao observar que o homem pratica o mal, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir. E segundo a doutrina espírita, não existem arrastamentos irresistíveis, isto é, que o homem não tenha condições de vencer por sua própria vontade. Ninguém se conduzirá como autômato e as atividades usuais desempenhadas pelas pessoas levam a pressupor a existência de vontade própria. Elas estudam, compram, discutem, vão à igreja, respeitam a lei ou a desrespeitam, constroem pontes, etc, etc. Esse conteúdo, podemos dizer, é sublime no aspecto moral. O homem não é uma máquina, agindo por impulsão estranha à sua vontade, mas um ser dotado de razão, que ouve, julga e escolhe livremente o que fazer de sua vida. O homem nunca fica privado de iniciativa e todos os seus atos, inclusive suas faltas, têm origem sempre na sua própria imperfeição moral, o que nem por isso lhe diminui o livre-arbítrio. A vida material lhe é dada para dominar as imperfeições, que o tornam mais fraco, mais acessível às sugestões de espíritos imperfeitos, que se aproveitam para fazê-lo sucumbir na luta para a evolução. Mas, ao mesmo tempo, Deus lhe oferece bons espíritos sempre para lhe sugerir bons pensamentos e um espírito protetor especialmente designado para lhe proteger e inspirar nas boas ações. Não há ninguém que possa dizer que não teve contato com o bem ou informações sobre a necessidade de ensinos de amor e elevação. Quanto mais a criatura se esforce para vencer as más inclinações, mais sintonia se estabelece com espíritos elevados e os imperfeitos se distanciam dele. Façamos, pois, todos nós esforços para cumprir neste mundo a programação a que nos dispomos e regressarmos vitoriosos pelo cumprimento dos deveres bem cumpridos. No mundo mental, emerge um novo fator cujo desempenho é bastante imprevisível, chamado consciência, ou faculdade de conhecer a si mesmo. Pelo visto, não é demais supor que o ser humano seja dotado igualmente de vontade livre em maior ou menor escala. O livre-arbítrio é progressivo e relativo e evolui à medida que a consciência,
podemos dizer razão, se desenvolve. Crescendo a razão, aumenta a liberdade de decidir. Os padrões fixos de comportamento cedem lugar à opção inteligente. Em suma, o livre-arbítrio é uma conquista evolutiva. Pensando um pouco mais em liberdade, aí desponta um novo fator moral: responsabilidade ou necessidade de enfrentar as consequências dos atos praticados, que a lei impõe a todos. Isto se chama utilização da liberdade. A liberdade gera a responsabilidade porque todos somos livres e, sob este aspecto, a liberdade de um vai até onde começa a do outro. Mas em que sentido é livre o espírito humano? Percebemos nitidamente que, sob vários aspectos, o homem não o é. A liberdade de decidir e agir existe antes da ação ser executada. Após ser executada a ação, entra em cena a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, da qual não é possível separar nitidamente as questões em pauta. Segue-se daí que a liberdade é condicionada ao que se fez antes e o livre-arbítrio torna-se, assim, relativo. Todos gozamos em graus diversos de livre vontade e estamos presos ao determinismo. A liberdade reside no presente. Podemos agir com independência por meio da faixa de consciente atual, que atende às necessidades da vida presente. A determinação promana do passado culposo. As causas que geramos no passado, pelas próprias ações, constituem a área de determinismo, conservada em estado inconsciente. Temos de reabsorver as consequências das más ações, o que a liberdade do presente garante, porque, com ela, podemos emitir novos impulsos que venham corrigir os precedentes. Originando novas causas com o bem, hoje é possível neutralizar as causas pretéritas do mal e reconquistar o equilíbrio. Muitas situações são armadas contra a nossa vontade. Por exemplo, as ações passadas constituem a faixa determinada do destino, da qual não há fuga. Mesmo nas piores condições, como uma prisão em cela, ainda vigora certa dose de liberdade de decidir que poderá ser empregada para melhorar ou piorar a própria situação conforme o comportamento adotado. Podemos sempre, na expiação, agravar ou atenuar nossa posição perante a lei. O livre-arbítrio do próximo não pode ser violado por convicção própria. Onde há duas pessoas, há direitos a respeitar. A liberdade de um termina onde começa a do outro. Semelhante violação significa débito a pagar. Emmanuel, em o livro O Consolador, nos brinda com a seguinte questão: se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo, mais do que em Deus, o homem se permite a ações contrárias a essa mesma lei, provocando intervenção na harmonia divina. Eis o mal. Necessita, então, recompor os elos desta harmonia sublime. Eis o resgate. Vejam bem, o mal essencialmente considerado não pode existir para Deus. Ele representa um desvio do homem. E como Deus é Pai, generoso e sábio, justo e bom, compreende os filhos transviados como seres ignorantes, enfrentando os desafios das experiências. E como sua lei determina que os desvios das criaturas devem sofrer a força das responsabilidades educativas,
serão instituídas tarefas para recolocar estas mesmas criaturas no seu verdadeiro caminho para Deus. E acrescenta Emmanuel: quanto mais livre, maior vigilância deve a criatura exercer sobre seus atos. Suas atitudes devem se destacar pensando no benefício geral, muitas vezes em sacrifício da satisfação egoísta. O homem sempre está habilitado a escolher entre o bem e o mal. É seu dever optar pelo bem e o amor, fortalecendo a fraternidade e a paz entre todas as criaturas. Por tudo que vimos, a liberdade é um instrumento que Deus concede à criatura humana para que ela exercite o intelecto e os sentimentos, para que tenha merecimento na conquista da própria perfeição. Razão porque o livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. Enfim, de um ponto de vista relativo, o homem é livre para fazer o que quiser, mas estará inevitavelmente preso ao resultado de suas próprias ações. O espírito só estará verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhe são externas, se tornem internas e conscientes pelo próprio fato de sua evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Sem a disciplina moral que cada qual deve impor a si mesmo, as liberdades não passam de um logro. A liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser. É a responsabilidade do homem que faz sua dignidade e moralidade. A noção de moralidade é inseparável da de liberdade. Para sermos livres, é necessário livrar-nos da escravidão da ignorância, das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Isto só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongadas das faculdades humanas. Libertação física pela disciplina dos apetites materiais, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela conquista das virtudes. Tudo que contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal, torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e potenciais. É esta a obra dos séculos. A doutrina espírita brilha na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, não fora da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo presos a obrigações, estamos livres para aceitar as determinações da vida, edificando o conhecimento e a virtude, marchando gradativamente para nossa emancipação integral como espíritos imortais. Que todos nós, portanto, usando os sagrados dons da liberdade interior, colaboremos com o Pai no maior engrandecimento de sua obra, a fim de que, no esplendoroso amanhã do futuro, venhamos a integrar a fileira de servidores fiéis a caminho da justa e real glorificação na eternidade. Vamos ao nosso momento musical. Já que vamos contar a história do berçário, escolhemos do CD Coral Tia Nina a faixa que se intitula Tia Nina, composição de César Tucci.
Desde criança, frágil menina, de alma forte, força divina, mãos operosas, exemplo ensina, tão amorosa, Nina, 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 criança te ama, luz de esperança que ilumina, nos olhos infantis um novo brilho. Nina, 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 pois teu coração tornou-se um ninho, de cada pequenino fez teu filho. Com humildade, fé cristalina, tanto trabalho pela doutrina, da caridade ela fez sua sina, simplicidade é Hoje na aurora de nova existência, é a Senhora da paciência e do amor. O amor. Nina, 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 luz de esperança que ilumina, nos olhos infantis um novo brilho. Nina, 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 pois teu coração tornou-se um ninho, de cada pequenino fez teu filho. Nina, amor, Nina, amor. Nina, amor, Nina, amor. Sementeira em Foco. No Sementeira em Foco, destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio. Você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca, que oferece cerca de 6.000 títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens, livros infantis, livros de estudo.
Tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran. CHB Idefran Telemensagens. Utilize deste recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 16 3713 0299. 24 horas no ar. Na divulgação dos centros espíritas de nossa cidade, hoje vamos falar do berçário Dona Nina. Eulina da Silveira Borice, conhecida como Dona Nina, nasceu em 11 de abril de 1900, na zona rural de Igarapava, numa família de 17 filhos. Analfabeta, foi trabalhar na residência de uma professora, onde se alfabetizou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Veio para Franca e casou-se em 1942 com o viúvo senhor Francisco Borice. Eles residiam na rua Voluntário Adriano Sintra, numa casinha ao fundo da casa da irmã Alice, casada com o senhor Antônio, pais da Marília. A dona Marília é professora no Pestalozzi, aposentada, muito conhecida. Que maravilha! Desde o casamento, o casal passou a frequentar a Liga Espírita do Oeste, onde atuavam tanto nas reuniões como em visitas aos necessitados. Em 1945, Dona Nina fundou aos domingos o Catecismo para Crianças, onde ela ministrava aulas narrando fatos de sua própria vida. Ela com o senhor Albino Ribeiro fundaram um grupo teatral que encenavam peças com a participação de adultos e crianças. Isso tudo, Eurípides, na Liga Espírita do Oeste, uma entidade aqui de Franca. Mas formou com as amigas a Sociedade das Legionárias do Bem, que acabou se transferindo para a Vila Santa Helena nos anos de mais ou menos 1970, onde o auxílio de Dona Idúlia Melo foi muito importante. Na Liga do Oeste, ela foi zeladora do centro por muitos anos, mas depois fez parte da diretoria, ora como tesoureira, oradora, vice-presidente, conselho fiscal. Era agregadora, líder natural tanto entre seus familiares como nas atividades que exercia. Foi sempre um modelo de humildade, de simplicidade, benevolência, coragem e perseverança. Muitos afirmam Dona Nina foi grande pessoa e exemplo de ser humano. Uma mulher simples que resolveu abrigar crianças carentes e adoecidas dentro de sua própria casa. Foi assim que Dona Nina começou seu trabalho de ajuda e amor ao próximo. Dona Nina vivia numa casa pequena e pegava crianças para dar sopa e tratamento, ficava com elas por um tempo e depois devolvia para a família. Dona Nina viveu até 1996 e pôde ver seu sonho realizado. Ela não teve filhos biológicos, mas considerava as crianças atendidas pelo berçário seus filhos. Dizemos que ela é uma estrela de nossa querida Franca do Imperador. O berçário Dona Nina, juntamente com o Centro Espírita Legionárias do Bem, está localizado à Rua de Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. O Centro Espírita Legionários do Bem oferece trabalhos doutrinários através de palestras, passes e atendimento de orientação espiritual com fornecimento de remédios homeopáticos e mantém o famoso Coral Tia Nina, já com 2 CDs gravados. Quem acrescenta informações é a diretora do berçário, Rosinha Ailon, que comanda com muita competência e amor este mini hospital.
Um feliz dia a todos. Meu nome é Rosinha Ailon, sou diretora do berçário Dona Nina e estou aqui hoje para falar um pouquinho desse espírito nobre que sem posses e acolheu tantas crianças desnutridas, crianças doentes, crianças pobres, sem recursos. Ela acolheu ali na sua pequena casa e deixou-nos um legado muito grande. Com ela, temos como exemplo e estamos dando continuidade na sua obra. Ali tem o berçário, que são crianças doentes e carentes, tem a Casa da Sopa e tem o centro. Ali no centro tem os passes e nós acolhemos as pessoas que estão aflitivas de coração, de espírito e que necessitam de uma palavra amiga, estamos ali. Temos também os atendimentos odontológicos, atendimentos com psicólogo e bastante coisa. E estamos aí à frente de uma promoção que será em julho 7, 8, 9 e 10, uma quermesse, um grande número de voluntários ajudando, que vai ser ali em frente à Expo Agro. Vai ter muitas delícias e entre elas muito amor. Estamos ali esperando a todos para que nos ajude a dar continuidade a esse trabalho tão edificante que há tantos anos fazemos aqui na cidade de Franca. O berçário Dona Nina é um mini hospital, é o único em Franca e região e precisamos sempre da colaboração de todos. Que Jesus os abençoe, os ilumine e venha participar também aqui do berçário Dona Nina e também fazer parte do grupo de voluntariados. Deus os abençoe, muito obrigada. Histórias transformando vidas. A história sempre nos atrai, seus personagens, suas experiências. Uma história traz muitos ensinos. Hoje incluímos a sessão Histórias Transformando Vidas. Ouçam uma história e muitos ensinos do livro Histórias da Vida, de Antônio Badui Filho, Lição Oportuna. Hoje quem nos conta é Thales de Andrade. O Dr. Albertino Silvério era conhecido advogado, homem de invejável cultura, conhecimento profundo e variado. Em particular, achava-se autoridade em assuntos socioeconômicos. Era, contudo, refratário a qualquer tipo de assistência social. Não aceitava, achava inútil. Caridade gota a gota não resolve. Prefiro soluções radicais. Não é o que penso, Silvério. A caridade, mesmo pequenina, é sempre ajuda a alguém. É este o ensinamento de Jesus. Quem respondia era o Dr. Fontes, médico espírita e abnegado amigo dos sofredores. Silvério, no entanto, continuava. Um copo de leite por acaso banirá do mundo a fome? Um cobertor ou uma veste resolverá porventura a angústia da nudez? Isso é assunto de governos, e não serão alguns pouco bem-intencionados que irão solucioná-lo. A conversa prosseguia, quando passa um jovem anunciando o jornal da tarde. Silvério chama-o, deseja o jornal, rebusca o bolso e só encontra o dinheiro alto. Não há troco. Nesse instante, porém, o Dr. Fontes, tomando a quantia necessária e pagando o jornal, aproveitou a lição. Veja, Silvério, que a própria vida nos mostra. Ninguém nega o bem inestimável que os grandes recursos, governamentais ou não, carregam. Obras imensas, doações fartas. Entretanto, é preciso convir que há passagens estreitas, que apenas a ajuda humilde e pequena transpõe. Para a compra do jornal agora, o dinheiro de alto valor que você dispõe só seria útil se fracionado em valores menores e múltiplos. Assim, ocorre também na assistência social. O muito realiza muito de uma só vez. Mas o pouco, feito com persistência e amor, pode ser, em ocasiões, a única solução disponível para grandes problemas. Silvério compreendeu o ensinamento e, mudo de espanto, frente à lógica do amigo, iniciou silenciosamente a leitura das notícias. Sementeira Responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe! radioidefran@idefran.com.br. Hoje vamos atender a nossa ouvinte Maria da Conceição, que perguntou à equipe do Idefran
Descobertas e transformações, onde estão os nossos desafios na atualidade? A resposta será dada por nossa amiga Sônia Lúcia Rodrigues, inspirada em reflexões de Orson Peter Carrara. Nada criamos, tudo descobrimos ou transformamos. Aprendemos a descobrir as leis da natureza, extraímos a madeira das árvores, descobrimos os alimentos nas plantas e nos animais. Gradativamente, fomos desenvolvendo a inteligência, produzindo ferramentas, equipamentos, utensílios e materiais que atendessem às nossas necessidades de conforto. Atualmente, desfrutamos de alta tecnologia que está sempre se multiplicando em novos benefícios para todas as áreas. Isso é muito bom e resultado natural da inteligência humana. O idealizador original, Deus, colocou as leis naturais a nosso serviço, em nosso favor, e estimulou que fôssemos aos poucos descobrindo seus fabulosos recursos. Com isso, alcançamos a anestesia, o avião, o ar-condicionado, a luz elétrica, canalizamos a água e o esgoto, aprimoramos a indústria, usamos a criatividade no comércio, nos especializamos em diferentes áreas, investimos na medicina e na odontologia e criamos inúmeros confortos que hoje facilitam a vida de seus desdobramentos. Tudo fruto da inteligência. E o universo virtual abriu nova era na comunicação, na transmissão de dados e em tantos outros meios já disponíveis. O que virá nas próximas décadas, não sabemos, mas muito ainda virá, valorizando a oportunidade de viver, conviver, aprender. E é exatamente neste conviver que está o grande desafio dessas descobertas e transformações. Eis que, no conviver, nos relacionamos uns com os outros, onde as diferenças de todos os tipos se encontram. É aí que surge a descoberta e as transformações morais. A consolidação moral solicita a honestidade, o respeito, a solidariedade, a retidão, o trabalho no bem, a gratidão, a fraternidade. E como ainda não descobrimos efetivamente isso, apesar da informação já disponível, vivemos na patinação dos conflitos de maior ou menor gravidade. Conosco mesmos, nos desequilíbrios próprios, com aqueles que pensam diferente, gerando desprezo, disputa, maledicência, violência, desrespeito ou até mesmo com a vida como se apresenta, onde temos a opção de escolher entre a revolta e a resignação, a fé ou o desespero, a violência ou a pacificação, a solidariedade ou a indiferença e a omissão, o trabalho e a acomodação, o egoísmo e o altruísmo. Todos esses são valores morais, degradantes ou elevados, enfermiços ou saudáveis. Ainda estagiamos na mediocridade moral, apesar do avanço material. Lutamos agora para a descoberta dos benefícios morais que efetivamente nos transformarão para melhor. A vida fluirá em paz e alegria. Falta-nos esse comprometimento com o bem geral. Lutemos, queridos irmãos. Os doces frutos desta vitória serão o nosso progresso moral.
Encerramos o Sementeira Cristã com a poesia Oração dos Meninos, de João de Deus. Pai nosso que estás nos céus, na glória da criação, ouve esta humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome divino em minha alma de menino que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia, que espalha a luz da concórdia sobre um mundo atormentado. Que a tua vontade, assim que não hesita nem erra, seja feita em toda a terra e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje, do celeiro de tua eterna alegria, o pão nosso que sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida, os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixes que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que me beija, e em teu reino ilimitado, que sejas glorificado, agora e sempre. Que assim seja. Agradecemos a audiência e estejam conosco no Sementeira Cristã todos os domingos às 9 horas pela Rádio Idefran e YouTube. Idefran, o amor está no ar. Idefran apresentou Sementeira Cristã.